Shabbat Shalom, gente. Excelente sexta-feira, né, a todos. Hoje vamos voltar, eu vou falar com vocês sobre algo, né? Nós vamos ministrar algo na vida de vocês. Algo que eu comecei a pensar muito sobre isso e total relevante para que nós venhamos entender que que esse contexto que nós vamos falar hoje, né, juntos aqui, eu digo com todo carinho para vocês, é um ponto de partida. Se você quer entender sobre libertação, se você quer entender sobre até de se libertar ou, né, entrar em um processo de libertação, o que é altar, o que é culto, né, o que é adoração, o que é frequência, o que é vibração, o que é música, o que é louvor, o que são energias, tudo aquilo que nós iremos aqui trazer para vocês de uma forma que você entenda, especialmente algo que eu quero deixar claro sobre vocês hoje, para que vocês entendam algo que é início de tudo, a adoração, gente. A adoração é algo profundo. Eu quero que vocês entendam que eu creio que fazem de 15 a 10 anos que tem sido muito explorado essa questão. Ocorre uma exploração terrível em relação à música, em mover da alma, né? Ou seja, consequentemente descobriram, né, sobre a questão das frequências e o que ela pode mover e alterar o ser humano. E muitas igrejas fazem isso de forma, né, proposital. Hoje a música se tornou um ponto forte, né, no ambiente cultural. Ou seja, se estende a maior parte intencional. O mover da música, gente, eu quero que vocês entendam que mexe com a alma. E é algo alinhado com esse tempo de agora. Então, eu quero que vocês entendam que a adoração, ela mexe com o emocional. Ela leva pessoas a se comoverem. Ela atinge a alma. Só que o que o Eterno quer é que haja um quebrantamento, primeiramente do espírito. Há um contexto em que nós achamos que esse tempo agora é um tempo de muita adoração e muitas pessoas chorando, muitas pessoas rolando no chão, muitas pessoas se quebrantando, mas é um atingir na alma. E esse é o intuito que nós vamos falar aqui com vocês. Porque a música, ela é tudo. Quero que vocês entendam que foi através da voz, foi através de um som, foi através de uma frequência que Eva e Adão caíram. Foi um som, gente. Foi uma voz. Foi uma escolha de uma adoração. Então, um som, uma música, um louvor, uma adoração, ela pode te trazer cura, como pode trazer doenças. Hoje é o que mais você se vê nas igrejas. E esse assunto é muito polêmico, porque ele mexe com muitas pessoas que são as chamadas nada a ver, né? Então, elas escutam músicas seculares, né? Que nós chamamos de músicas seculares, né? E também tem as suas escolhas de músicas, né? Que
glorificam, né, que falam, né, que nós chamamos de cristocêntricas, né? Então, nós nos lapidamos em músicas que apontam para Jesus, que adoram a Jesus. E por incrível que pareça, existem músicas no meio gospel que não são, elas atingem só a alma, elas vêm com frequências ligadas a espíritos, né? Elas vêm para abrir o contexto do ego, do orgulho, de vários sentimentos. E tudo o que é música afeta. Você pode ter certeza que a música ela faz com que você possa alterar, e ela não vai só afetar de forma racional. Assim, que você venha perceber. Assim seria muito fácil, muito lógico. E aí você pode perguntar o que a música, né, o que a adoração, o que ela afeta na minha vida, o que ela faz comigo. Eu quero que você entenda que as composições, elas têm um escritor. Esse escritor, ele foi usado por algo. Ele teve uma inspiração. E a maioria em si, ele foi usado pelas trevas para mexer com o que, gente? Com a alma. Muitas composições, elas têm a correlação com a psicografia. Ela está por detrás disso. Eu quero que vocês compreendam que a composição, ela tem que vir do Espírito Santo. E aqui, para começar, né? Abram Tiago capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de Tiago capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Do verso 1, tá, gente? Até o verso 12, né? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E aqui o versículo principal que eu quero que vocês se atentem. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco
fonte de água salgada pode dar água doce. Eu fui dessa época, Giane, das músicas internacionais que nem conhecia a letra e eu chorava demais. Aquele fato, né, de conhecer. Nossa, gente, depois que a gente vai sabendo a letra, misericórdia, Senhor. Quem nunca foi dessa época aí, gente? Pois é, né? Pai, me perdoa, Senhor. A gente escutava a música nas madrugadas, né, a gente? Tinha uma parte. E quem era da parte de meio-dia, né? Loves, Loves, né? Se eu não me engano, era, né? Então, o Loves, Loves, que eu aprendi a falar em inglês, Loves, Loves, afetou com meus Loves, Loves, né? Da Jovem Pan, né, Lara? Afetou com o meu emocional, os Loves, Loves, vim que veio dos Estados Unidos, né? E aí a gente fica meloso. Aí é que é pior, tá? Se a Maria Mendonça a gente vai colocar aqui já já, né? Porque ela tá atrelada à linha maçônica, né? Então, gente, voltando a essa questão, especialmente de Tiago, ou você jorra uma coisa, ou você jorra outra. Muitas das músicas, como eu falei, do meio gospel se enquadram nesse contexto de ataque na alma. Só que quero que vocês entendam que muitas dessas músicas não foram jorradas das águas do Espírito Santo. E aí nós nos perguntamos, como saber? Toda adoração, gente, eu lhe digo, toda adoração, ela tem um altar. Toda adoração, ela direciona, ela aponta. Toda adoração, ela precisa apontar para Jesus. Ela deve apontar para a Bíblia. Ela deve ser cristocêntrica. A fonte aqui, gente, ela tem que ser inspirada, ela tem que vir do céu. Tá? E eu quero te dizer que todas as músicas, elas não vieram do céu. Quando o diabo caiu, ele não perdeu o seu poder de fazer música. Isso não foi tirado dele. Vocês sabem muito bem que o Senhor não retira dons. E o poder de fazer música, gente, se encontra ativo. Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. Abram Isaías capítulo 14, gente. Isaías capítulo 14. Do verso 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros. E estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso no teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos opressores e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações. Com perseguição irreprimível, já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti. E o cedro do Líbano
exclamam desde que tu caíste. Ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Versículo 11, gente, o mais especial do que eu quero que vocês entendam, do que nós estamos falando aqui. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Gente, aqui nós estamos falando de quem? De Lúcifer. Aqui há um contexto alinhado totalmente a esse momento aqui, especialmente o versículo 11. O versículo 11 que fala que derrubado está na cova ou, né, no céu em si, que é o ambiente agora em que caiu ou afundou, ele foi enviado para baixo. E especialmente eu quero que vocês entendam a soberba de Lúcifer, o qual ele arrastou também, que nós chamamos de dom, gente. O som da harpa dele, o mover da música, da adoração. Desceu também. Entendam, aqui nós estamos falando de um som, de uma frequência, de uma energia. Isaías aqui, ele vê o diabo caindo no inferno. Ele fala que foi derrubado. Ou seja, está no inferno a tua soberba. E aqui também o som da sua música. O diabo em si, né, Lúcifer, né, caiu com tudo do que é dele, a música, o poder dele fazer música. E aqui a música dele, a que fala que é cheia de cama de vermes. É o que acontece, gente, com a estrutura da nossa alma, quando nós escutamos a cama desses gusanos, dessas larvas, desses vermes. É o mover em que, muitas das vezes, as pessoas são cobertas com músicas que só trazem doenças e enfermidades. Quando nós vemos aqui o que é harpa, é alaúde, ou seja, Isaías viu aqui o diabo em si, no inferno. E o inferno em si caído com vermes por cima. E por baixo da harpa, envolvido com a música, envolvido com essa estrutura ligado a ele. Tudo que nós escutamos,
quando nós escutamos músicas que não vêm do céu, você escuta e você se enrola de vermes. Eu quero que você entenda que Satanás, ele foi o primeiro ministro do altar. E aqui nós observamos em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, do verso 11 e 12. Diz assim, gente. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Gente, chega a certos momentos que eu quero que você entenda hoje. Deus aqui mostra, né? Algo sendo criado, a música sendo criada, o levantar de uma lamentação. Aqui há um início, aqui há um canto. Ezequiel 28 revela que antes dele ser, né, esse diabo e Lúcifer que nós hoje, né, compreendemos, ele era chefe, o mais próximo da música celestial. Quando o Criador criou, né, a música em todos os moveres das notas musicais, diante dessa criação da música, após criar, né, as estruturas das notas em si, criando a estrutura do céu, a organização da orquestra, quando o Eterno fez essa estrutura, Deus colocou quem? O querubim, né, da guarda, ungido como chefe da música. Ele era maestro. Quem liderava a orquestra celestial? Eu quero que você entenda isso, para te mostrar um contraponto aqui. Yeshua, hoje, o qual nós observamos que algo profundo em que, em alguns momentos, nós observamos Lúcifer sendo chamado, né, a estrela da manhã. E aqui nós observamos algo profundo que é preciso que você entenda. Em que ele tinha esse pedacinho de luz, de estrela, sendo ele, né, essa estrela da manhã, Vênus, né? Nós observamos isso e todo o mover que é deliberado por Jesus na música, no louvor, como uma arma de guerra. Algo ressurge desde Davi até Yeshua, sendo a grande arma apostólica, a música. Quando nós observamos Apocalipse capítulo 22, o verso 16, verso 16, né? Capítulo 22, o verso 16, algo aqui se confirma. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Ele está afirmando, eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Para não haver nenhum engano. É ele quem merece toda a adoração. Muitas das pessoas estão sendo enganadas
pela falsa Vênus, aquela que se move e faz pessoas vindo compor. E muitos cristãos, muitos discípulos, muitos seguidores de Cristo têm ouvido, têm sido encantado por músicas vindas dos altares do diabo, daquele que se assemelhava à estrela da manhã. Satanás, gente, evidentemente, né? É como um filho que imita um pai. Ele tem uma coisa do pai, ele tem a característica. E esse foi um dos apelidos. E hoje Jesus, na sua palavra, diz: Eu quem sou. E eu quero que você entenda que tudo isso é estrutura para você entender sobre a sua libertação, sobre a minha libertação, sobre a nossa. Quando Jesus diz isso, gente, é para que nós venhamos apontar que Ele é a estrela da manhã. O que acontece aqui é que existe uma ilusão muito grande. Eu falo para vocês como alguém que a sua juventude, né, ela foi na música. Eu, né, para mim falar isso para vocês é respaldo que eu tenho, porque eu era músico. Eu não estou falando de uma coisa, né, que eu escutei, que eu não entendo. Eu quero dizer para vocês que a música ela altera o nosso corpo, ela envolve, ela traz a dança, ela traz uma frequência que nos muda. Muitas pessoas abandonaram o cigarro, bebida. Muitas pessoas abandonaram imoralidade sexual. Muitas pessoas abandonaram inúmeros pecados. Contudo, muitas pessoas estão cheias de buracos que nós chamamos de raposinhas, que têm acesso. Haverão e pode haver exatamente algo que você não entenda aonde está o espaço que faz com que você não avance. Algo tão pequeno, que é o espaço dimensional que traz com que as trevas tenham acesso a algo que você nunca abandonou. E aqui eu pego esse gancho para que você venha a entender outros temas que você precisa renunciar e abandonar. Eu tive que abandonar, gente, uma vida que eu ganhava dinheiro, que na minha região eu tinha fama, tinha inúmeras pessoas que me conheciam. Aí, como vocês sabem, né, aquele que o senhor tem negócio, né, que vai lá com a varinha e pesca. Chega um momento que Jesus faz isso. Ele usa iscas, né? Ele usa iscas. Para mim, como músico, Jesus usou o quê? Usou meninas. Usou meninas, né? Ó, me convidando para ir para a igreja. Né? Bora para a igreja, tal, tal, tal. E a gente vai. E aí, gente, é certeiro. Nós vamos com o intuito de ficar, de namorar. E aí, né, Jesus usa esses meios de campo e aí a gente lá é convencido, se rende e por aí vai. Eu fui para a igreja, eu me converti e por incrível que pareça, gente, sem a aprovação dos meus pais, né? Meu pai tem um histórico, né? Posso dizer para vocês com raízes africanas, né? Umbandistas e por aí vai. Minha mãe católica, né? Então, entre esses altos e baixos na vida, eu dizer para vocês, eu estou aqui
Porque um dia eu decidi, quando eu entendi, porém antes, Jesus, ele me resgatou. Ele decidiu me resgatar. E me fazer hoje compreender que todos os shows que eu fiz foi um culto prestado. Todo show é um culto disfarçado. E a música, ela é uma adoração. Aí eu te pergunto, aquilo que você escuta é aquilo que você está adorando? É o seu culto. Culto não é só igreja. Culto não é estar aqui só. Tudo que você faz é uma adoração. Quando você come, você adora. Gente, se você está comendo algo, se você não comendo só, se você está preparando uma comida, essa comida ela gera uma frequência. Essa comida ela gera uma adoração. Quanto mais amor, tudo que está aqui dentro vai jorrando para esse alimento. Muitos de vocês estão em algum nível de sensibilidade também espiritual, que às vezes vocês vão numa lanchonete, vão em algum lugar, com pouco tempo vocês já vão para o banheiro passar mal. Porque como aquela comida, ela foi preparada, por incrível que pareça. Então, o que acontece? A gente ora na comida antes de comida de fora, de rua. A gente ora. Eu já cheguei a passar mal, Blenda passou mal, em muita coisa, para vocês imaginarem onde eu estou chegando, para vocês terem ideia. Então, tudo gera um sentimento. Quem prepara, gente, uma cozinheira teve um estresse com o marido, com o filho, tal, tal, tal. Quando ela vai para um restaurante cozinhar, tudo que ela tá ali, ela descarrega. Ela descarrega de cascando algo, fazendo algo. É desse jeito. Então, para ela, aquele ambiente de adoração, de culto ali, que é onde ela está fazendo algo, é terrível, gente. Então, todas aquelas frequências, elas vão para a comida e, às vezes, nós nos alimentamos. E aí tem coisas que nem orando, isso mesmo. Comidas consagradas. Aí o que o Senhor faz? Coloca para fora. Vomita tudo, gente. O corpo não aceita. Quanto mais vocês estiverem em ambiente de libertação, quanto mais vocês forem se libertando, o corpo não vai aceitar, a alma, o espírito não vai, gente, porque não bate. E aqui eu quero que vocês entendam algo profundo da adoração, no comer, no falar, no ouvir, em tudo. Tudo é uma adoração. Eu quero deixar muito isso enraizado em você. Se você entender isso, vai ficar muito mais fácil a sua libertação. Porque, gente, um principado, e aí eu vou repetir para você, um principado, gente, ele atua grandemente com um sentimento e ele tem o quê? Uma falange, ele tem legiões aqui, certo? Então ele tem um exército aqui e ele tem um sentimento. Vou dar um exemplo. Azazel, o forte dele é o ódio, mas ele tem legiões aqui. E o que são essas legiões? Gente, entendam. O que nos ataca. Vamos lá, Marcos capítulo 5, gente. Se vocês entenderem isso, gente, vocês vão entender o que é libertação. Mais detalhado do que isso, né, Lara? Só desenhando, né, que eu não trouxe hoje, né? Os desenhos. Gente, capítulo 5, vamos lá. Versículo 1 diz: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Desculpa, gente. Ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros ao seu encontro. Um homem possesso de espírito imundo,
Vou repetir para você, para a gente entender. Ao desembarcar, logo veio dois sepulcros. Às vezes nós falamos, né, gente? Olha, sepultura. Nós falamos, né, olha, cemitério. Aqui Jesus está explicando isso. Ao seu encontro. Ó, o sepulcro foi ao encontro de. Como assim, gente? Era um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, olha, se autoflagelando, né? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O que ele fez, gente? Quando viu Jesus, o que ele fez? Ele adorou. E aí ele emitiu o que? Um som, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Aqui tem uma dinâmica em que muitos de vocês já ouviram essa pregação, muitos de vocês já ouviram esse texto, né? A questão dos espíritos, né, rogarem para que, né, eles pudessem ter um território. E aqui eles escolheram, né, adentrar nos porcos. Jesus expulsa os demônios que tinham dominado aquele território. Com o que, gente? Com as suas frequências. Sepultura, cemitério. Eu quero que vocês entendam. Um outro ponto aqui. Quando Jesus fala, gente, que ele cala a tempestade, nós nos perguntamos: como calar uma tempestade? Se Jesus cala uma tempestade, gente, é porque havia uma voz, tinha uma frequência, tinha uma energia, tinha uma adoração, tinha uma vibração. Da mesma forma aqui, gente. Da mesma forma aqui. O precipitar, despenhadeiro abaixo, indo para onde, gente? Para o mar. Quando nós falamos de mar, você sabe muito bem, nós estamos falando de emoções. E nesse mover aqui, gente, gera. Que aqui eu quero que vocês entendam o que é adorar. Aqui eu quero que vocês entendam o que é um espírito. O que é essa legião. O que é uma legião? O que são espíritos? São dinâmicas de sentimentos, gente. Quando ataca algo,
ele vem trazendo algo para alterar o quê? O corpo, a alma e o espírito. E como ataca, gente? Existem inúmeros. Eu parei um pouco aqui, e esse parar foi para simplesmente mostrar para vocês o que o nome de um espírito, né? Vou colocar aqui, vamos colocar. O espírito um Exum, tô colocando lá embaixo. Um Exum, ele vem com uma frequência. Quando ele chega perto, ele vem com a frequência. E o que é isso? Né? Ele vem com uma dominância de território atrelado a uma frequência, ou seja, a sentimentos, a ataque nas emoções. E o que é, Gilmar? Quando esses espíritos alinhados com os principados, potestades, dominadores, os espíritos territoriais e por aí vai, quando domina a gente, ele vem com... Eu nem vou colocar nome de espírito, eu vou dizer para vocês que ele vem com o quê? Um espírito pode vir com aflição, agonia, amargura, angústia, ânsia. Eu não posso nem botar aqui, olha, é Azazel. Não, é esse espírito. Olha, é ansiedade, pronto. Ansiedade. É um nome, como vocês me chamam de Jumar. Esse espírito, ele tem um nome angústia, ele tem um nome ansiedade, ele tem um nome apatia, apreensão, ele tem um nome carência, ciúme, confusão, culpa, decepção, depressão. Todas as vezes que vocês forem atingidos com algo, por detrás tem um espírito. Nós poderemos ser atacados. Nós não poderemos conviver no espaço. Se nós convivemos nesse ambiente, é porque há uma adoração. Há uma prisão ali. Há um sepulcro ali. Há um ambiente em que esse espírito territorial nos aprisiona. E a música, ela gera estresse, fúria, frustração, dor, dúvidas. Ela gera letargia, loucura, mágoa, mau humor, medo e especialmente melancolia, gente. Ela vem com retrospectivas de passados. Ela vem com raiva, rancor, receio, remorso, ressentimento, que é terrível, tristeza, vergonha. Eu só estou falando alguns, gente. Se eu fosse parar aqui para dizer para vocês sentimentos e inúmeros espíritos com nomes desse tipo, nós iríamos ficar aqui. Essa é a fonte dos compositores. Essa é a fonte dos compositores, gente. Por detrás dessas palavras, desses sentimentos que eu falei para vocês, existe uma composição. E é dessas águas que os compositores bebem e se saciam. E saciam a sede de muitas almas. Quando você escuta algo, você invoca. Você adora o que por detrás, quem compôs aquela música. Quando você entender isso, você vai compreender profundamente que tudo é um culto. E tudo muda você. Não existe música neutra. Ou adora um ambiente ou adora outro. Toda música, ou ela vai ser inspirada pelo céu ou pelo inferno. Não existe música neutra. Tudo por detrás tem uma história. Tudo, gente. Isso é muito sério. Quando nós éramos crianças, jovens,
Estamos falando sobre isso aqui agora, né? Nós criamos memória, gente. Falamos aqui sobre a Jovem Pan, né? Aquela coisa toda tal. Foram criadas memórias na nossa mente, no nosso cérebro. Existe um banco de dados musical. Todos os momentos em que nós éramos jovens, né? Nós sofremos, acabou um primeiro namoro, né? Houve um desentendimento ali, perdemos um parente, né? Ou uma alegria que aconteceu. Gente, tudo é guardado, tudo do que acontece. Porque, gente, nós somos atraídos pela música, pela adoração. Até quando nós hoje estamos fazendo um churrasco, gente, quando nós estamos viajando, quando nós estamos correndo, nós queremos ouvir algo. Ou seja, em quase todos os momentos, a música ela se faz presente em nós. Essa é a estrutura musical, gente. Ela está dentro da gente. Olha, se eu começar a cantar, se eu aumentar um som aqui, algo será emitido. Uma espada, ela vai trazer algo. A música, ela é ativada em você. E essa frequência, ela vai gerar algo na sua mente. Da mesma forma, quando você escuta uma música de sofrência, um pagode que ninguém sabe do que aconteceu, ou o que quer que seja, gente. Um sertanejo, né, que fala de bebida, não sei o quê, vamos lá com não sei o quê, eu quero ter 13, eu quero ter 4, e por aí vai. Tudo é ativado em você. E também desativado, né? Tudo que você der um play, tudo do que você ouvir e cantar, altera você. Ah, em alguns casos, mantém a pessoa presa em ciclos emocionais. Sim, porque, como eu falei para vocês, Michele, atinge o emocional. A música ela é tão forte porque quando você passa e escuta aquela música, ela vai te remeter a algo. Nossa, meu primeiro namorado. Nossa, não sei o quê. Nossa, eu passei por ali, essa música me lembrou disso, 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 disso. Não é? E até se alinha ao que a Jane falou. A música é a última memória a ser perdida, né? Alinhada aqui às doenças degenerativas, como a demência, o Alzheimer, por aí vai. Porque, gente, nós somos frequências. Aonde nós estamos, algo precisa ser mudado. E aqui eu volto para a Bíblia, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, aonde eu chego, aonde você chega, algo precisa ser mudado. Porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Aí eu te pergunto, se nós somos imagem e semelhança dele, aonde nós nos encontramos, né? Um pagodinho que fala de pornografia, um sertanejo, um funk, o que isso tem a ver com o céu? Ah, não, no céu, o céu está aqui, Gilmar, e tem um bequinho aqui do lado, né? Um bequinho aqui do lado que tem isso. Não, o bequinho aqui do lado é o inferno. Ou há uma adoração aqui, ou há uma adoração aqui. Não existe meio tempo. Não existe meio termo. Porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança dele. Lara, e somos bombardeados o tempo todo por essas frequências. Todo lugar tem música. Eu estava observando que nos mercados, supermercados, atacados populares, aqui tocam sertanejo. Agora, nos empórios e mercearias mais requintadas, tocam músicas clássicas. E sim, e aí as clássicas é que atingem, ferem, foi uma ferrenha mesmo a alma, tá?
Então, quando você andar, se movimentar, compreenda. Compreenda. Tá? Pai, nesse momento agora eu oro, eu te peço sobre a vida dos teus filhos, que nesse momento agora, toda a frequência, Pai, de Fornéus, toda a frequência, Pai, da constelação da Ursa Maior, toda a energia, vibração agora, no ouvido dos seus filhos, sejam desativadas agora. Todo o ataque, Pai, das fadas, ninfas, todo o ataque, Senhor Jesus, da medusa, todo o ataque de seres e estrutura das serpentes nos ouvidos dos seus filhos. Começa a queimar agora, Senhor Jesus. Todos os cantos das sereias no ouvido dos seus filhos. Começa a destruir. Que o ouvido dos seus filhos sejam agora limpos, renovados, restaurados. Eu clamo a Ti nesse momento agora. Todas as vozes, os sons, começa a limpar agora. Começa a trazer, Pai, o mover das 7 notas musicais agora. Em suas essências, alinhando o ouvido dos teus filhos agora. Que os gases da Ursa Maior, que os sons, que os alinhamentos das trevas sejam desativados agora. Senhor, que os ouvidos dos seus filhos sejam alinhados ao som do céu, a todo mover celestial, Pai. Que nós sejamos abençoados. E que o som que nós venhamos escutar venha trazer cura agora. O som celestial do eterno venha trazer, Pai, a mudança sobre o nosso corpo agora. Que as nossas emoções sejam curadas agora. Toda a estrutura do nosso estômago, todas as estruturas, Pai, ligadas ao nosso coração agora, à nossa mente, sejam essas frequências destruídas agora. Todo mover, Pai, ligado, Senhor Jesus, a seres que querem com que nós não venhamos ser direcionados para com a Tua vontade, sejam destruídos agora. Todas as frequências, Pai, alinhadas à constelação do caranguejo, destrói agora. Em nome de Jesus. Que nós venhamos, Pai, caminhar em Ti. Que nós venhamos ser direcionados, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. O Teu mover e a Tua adoração. Em nome de Jesus. Começa a fechar essas portas agora. E todo o som das trevas, todas essas vibrações que buscam alterar o nosso corpo, começa, Pai, a destruir todas as doenças que são alinhadas com a mudança, Senhor Jesus, do que nós ouvimos. Começa a arrancar essas vozes, Senhor Jesus, abusivas, vozes narcisistas. Arranca as vozes, Senhor Jesus, que nos trazem sofrimento, que nos trazem doença, que nos trazem letargia, que nos fazem parar. Arranca as águas de Aquário, Senhor Jesus. Destrói essas águas em que muitos se alimentaram. Nós bebemos, Senhor Jesus. Que nós venhamos vomitar essas águas agora. Que nós venhamos vomitar todas essas águas que nos fez pensar, falar, escrever. Arranca, Senhor Jesus, todas essas palavras dos nossos ouvidos. Começa a deliberar agora o mover, Senhor Jesus, de cura, trazendo esperança sobre os teus filhos, trazendo, Pai, as frequências celestiais de paz,
a harmonia celestial. E aqui, Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos. Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao 10, que diz: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. Assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ah, Senhor Deus, eu sei, Pai, tudo é um som. E por isso eu te peço agora, arranca agora o som das águas malignas, o som das águas de feitiçaria. Arranca agora, em o nome poderoso de Jesus, os sons malignos. Porque nós sabemos, Pai, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Eu te peço agora, Pai, toda a frequência das águas malignas de Hecate, a deusa sapo do Egito. Começa a arrancar as serpentes e os sapos dos ouvidos dos teus filhos, Senhor. De todos os sapos e serpentes que os teus filhos ouviram. E os ovos de cada ouvido aqui, Senhor. Começa a arrancar agora. Começa a arrancar agora, Senhor Jesus. Todos os sons de engano. Todos os sons e alinhamentos malignos, Senhor Jesus, de palavras que foram depositadas no ouvido dos teus filhos.
Arranca todo o assentamento maligno, Pai, que fez com que espíritos assentassem nos órgãos ligados aos ouvidos dos seus filhos agora. Todo o assentamento de Oxalumfã agora seja destruído agora. Que ele seja arrancado dos ouvidos dos seus filhos agora. Que eles sejam retirados agora. Toda serpente comece a sair agora as suas frequências. Tudo aquilo que vocês ouviram, que trouxe tristeza, que trouxeram sentimentos ruins, que trouxeram desânimo, que trouxeram desconfiança, que trouxeram impaciência. Começa a arrancar, Senhor Jesus, todas essas mágoas. Começa a arrancar a letargia, a loucura, o mau humor, o medo, o desespero, Senhor Jesus, o pânico, o pessimismo. Começa a arrancar do ouvido dos seus filhos agora, Senhor Jesus. Todas as estruturas malignas, todas as cadeias e fortalezas de raiva, de rancor, por tudo que foi escutado por vozes, por músicas. Senhor Jesus, vai nos perdoando pelas adorações que nós fizemos no passado, que nos trouxe, Senhor Jesus, sofrimento, solidão, isolamento, nos trouxe tristeza, vergonha. Arranca essas músicas, Senhor Jesus. Esses altares sejam destruídos agora, que trouxeram dores, que trouxeram dúvidas, egoísmos, músicas, Pai, que não te adoram, que causam, Senhor Jesus, um estrago nas nossas emoções. Começa a arrancar, Pai, todas essas músicas que o fim é loucura, que o fim é ressentimento, que o fim é mágoa, que o fim é melancolia. Arranca agora essas camadas malignas, Senhor Jesus, e vai destruindo agora. Em um nome poderoso de Jesus. Porque nós declaramos que Tu és santo, Senhor Jesus. Assim como os 4 seres viventes, de forma incansável, eles proclamaram e proclamam, Senhor Jesus, ou seja, eles adoram, prestam culto e emitem um som dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus. E é esse mesmo som que hoje nós escolhemos, Senhor Jesus, emitir. Que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir, e aquele que é. Senhor Jesus, que as nossas canções sejam, Pai, alinhadas a Ti. Porque nós sabemos que os anjos não estavam cantando música de bar. Nós sabemos que os Teus anjos, Pai, não estavam escutando música de sofrência, de pagode ou de romantismo barato. Aqui é adoração, Pai, porque nós sabemos que tudo é adoração. Porque a adoração aponta para quem unicamente nós adoramos. E nós escolhemos Te adorar, Senhor. Unicamente Te adorar. Porque nós sabemos que altera, Pai, o nosso físico. Todo som altera, Senhor Jesus, a nossa vida. Porque nós sabemos que as ondas sonoras, elas são perpétuas. Independente de placa de igreja, Senhor. Porque nós sabemos que nós adoramos em casa. Nós adoramos, Pai, no nosso trabalho. Adoramos em tudo que nós fazemos. Porque a nossa vida, nós fomos chamados para adorar. Nós sabemos que adoração não é estar na igreja, Senhor. Não existe um local para adorar. Não existe um lugar para escolher, apertar um play para Deus. Não existe um play para Deus. Eu vou para a igreja porque lá eu ativo Deus. Isso não existe. Quando nós acordamos, que nós somos contemplados como presente da vida, nós já estamos adorando. Quando nós fazemos tudo, Pai, nós adoramos. Quando comemos, acordamos, trabalhamos, te servimos, dormimos, tudo é adoração.
Porque para Deus é o tempo todo. Quando nós adoramos, Senhor Jesus, é quando nós entendemos que nunca mais adoraremos as trevas. Nós sabemos que agora são em todos os lugares. E nós estamos contra-atacando todo som contrário, todo som de maldição, todo som de palavrão, todo som que traz coisas ruins, todo som que faz com que uma pessoa amaldiçoe uma outra, todo som que vem com xingamento, as ondas sonoras malignas, Senhor Jesus. Nós te pedimos aqui, Pai, destrói do nosso DNA todas essas frequências, essas energias agora. Destrói agora, Pai. E começa a alinhar agora na nossa vida agora. Começa a alinhar as nossas emoções agora. Faz com que nós venhamos, Pai, alinhar o nosso DNA, o DNA de Yeshua, a frequência celestial, a energia, a vibração, que o nosso sangue, a nossa medula óssea comece a se mover em adoração, que ela venha pulsar, vibrar, que ela venha emitir uma frequência e que o nosso coração venha bater na frequência celestial, baseado totalmente na vida, em um nome poderoso de Jesus. Porque nós sabemos, Pai, que o nosso principal chamado é adoração. Em um nome poderoso de Jesus. E hoje, Pai, nós escolhemos te adorar. E essa é a escolha. Em um nome poderoso de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos, que haja um mover do Espírito Santo aqui, que haja um mover das 7 notas musicais aqui, em um nome poderoso de Jesus. Que haja um mover de cura sobre a vida dos teus filhos. Que as 7, Pai, notas musicais comecem a adentrar no ouvido dos seus filhos agora. Através de Yeshua agora. Que não deu ouvido à serpente. Porque Satanás ofereceu reinos da terra a Yeshua, se simplesmente ele o adorasse. E esse é o segredo, Pai, da nossa identidade profunda, de adorar. Nós fomos chamados para adorar. E Yeshua deu a autoridade àqueles que o seguem, que o adoram em espírito e em verdade. E por isso eu te peço, Senhor Jesus. Por isso eu clamo a Ti. Começa a trazer um mover. E um alinhar totalmente da cítara. Começa a adentrar no sistema dos teus filhos agora. As 4 cordas agora. Começa a alinhar agora, Pai. Os acordes agora. Nas profundas raízes agora. Começa a trazer as 4 cordas agora. Começa a trazer as mesmas cordas musicais que Davi usou agora. Aquelas que se movem, Pai, diante dos 4 seres viventes agora. Começa a mover os teus filhos na concepção, Pai, dos aspectos humanos. Diante da mente abstrata, da mente concreta, diante das emoções e do corpo físico agora. Começa a alinhar os teus filhos agora e a ativar agora no acorde Fá, em um nome poderoso de Jesus. Começa a alinhar os teus filhos agora na manifestação da adoração agora. Começa a fazer com que o corpo dos teus filhos comece a vibrar agora. Começa a alinhar
As escalas de dons agora sejam dos 2 semitons até os 7 tons maiores e os 5 tons menores, alinhado aos 7 espíritos e aos 5 dons alinhados a Yeshua. Alinha, Pai, os 12 tons que somados vão de forma perfeita, Senhor Jesus, deliberando poder sobre os teus filhos agora. Em um nome poderoso de Jesus. Começa agora profundamente, Pai, a alinhar a vida dos seus filhos agora. Começa o espírito dos teus filhos e a alma a sentir, e o corpo agora, de forma duplicada agora. Multiplica, Senhor Jesus, diante da perfeição da letra hebraica Zayin agora. Diante do número 14 agora. Que é a completude, Pai, de 14 gerações agora. Derrama agora o teu poder. De forma dupla agora, a essência das 7 notas musicais agora. A completude dupla de libertação e de salvação. A união de Yeshua diante das naturezas divinas e humanas, diante da linhagem messiânica, através de Davi. Em um nome poderoso de Yeshua, começa a alinhar os teus filhos agora. Senhor Jesus, começa a ativar os teus filhos agora. Em justiça, em equilíbrio agora. Começa a alinhar os teus filhos em fidelidade. Em ti, Jesus. Em adoração. Em recompensa. Começa a ativar a letra hebraica Num agora. Envolve os teus filhos agora. Desde Moisés até Yeshua agora. Diante da humildade agora. E eu ativo sobre a vida dos seus filhos. Tiago capítulo 4, do verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ativa agora, Pai, a letra hebraica Num agora. Aquela que significa o peixe. Em todos os símbolos de atividade e vida. Em um nome poderoso de Jesus. Começa a ativar os teus filhos, e eu coloco aqui agora, Pai, profundamente dentro dos teus filhos, dentro do nome de Jesus. A palavra que está em Êxodo, capítulo 33, do verso 1 ao 11, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Enquanto Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, a cada um à porta da sua tenda, adorava
ao Senhor. E aqui eu vou repetir: adorava ao Senhor, falava ao Senhor a Moisés face a face, como como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Senhor Jesus, que haja agora a ativação do significado do nome Num e da letra Num hebraica em propagação, continuação e aumentos. Nesse templo de Zebulon, que haja esse mover, Pai, através de adoração agora, que através desse mover, assim como foi no geracional de Josué, aquele que sucedeu Moisés e foi capaz de entrar na terra prometida, Senhor Jesus, porque era o filho da vida, uma imagem clara de Yeshua, o Mashiach. Senhor, ativa agora sobre a vida dos teus filhos o mover profundo aqui da letra hebraica Nun agora. Em um nome poderoso de Jesus. Diante de um homem humilde. Aqueles que se encontram aqui e que irão assistir. Que compreenderam. E veio o quebrantamento. Humildade. Deliberada por humildade. Ativa a letra hebraica Nun, Senhor. Coroada de glória. Yeshua, em sua humildade absoluta, exaltado como um justo que usa a coroa de ouro. A coroa de ouro do eterno sobre a sua cabeça para todo sempre. E por isso eu declaro Apocalipse capítulo 14, do verso 14 ao 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Senhor Jesus, ativa sobre as nossas vidas o símbolo de Yeshua, o peixe, em ser um pescador de homens. Ativa sobre nós, Senhor, e arranca todo pensamento de desistência. Arranca todo pensamento, Pai, de adorações ligadas a Lúcifer, de não mais querer avançar em busca da terra prometida. Assim como foi com o sogro, Pai, de Moisés. Eu declaro aqui, Pai, Números capítulo 10, do verso 29 ao 36, que diz: disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhes Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor parava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousavam, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Senhor, por isso nós te pedimos, Pai, em forma de adoração, em forma de canto. E aqui nós te adoramos e dizemos: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel.
volta para nós, ó Pai. Ativa sobre nós, Pai Celestiais, Pai Celestial, os dois nuns, que simbolizam os dois querubins da arca. Yeshua, o canto, o salmo, porque tu és o Rei justo e o seu reinado é eterno. Ativa sobre nós, Pai Celestial, em o nome poderoso de Jesus. Salmo 72 que diz: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos, com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça a seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar, e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acolhe ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes, como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito seja sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Pai, nós estamos fechando já um contexto deste mês de Zebulon. E nós te pedimos, Pai, que conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor Jesus, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a vida dos teus filhos, que haja abundância de paz, que haja um mover, Pai, e traga barcos cheios de bênção sobre os seus filhos, que encham-se os celeiros, que haja um mover sobre cada um dos teus filhos, presentes sejam, Pai, deliberados sobre cada um deles. Porque nós sabemos que tu tem piedade do fraco e do necessitado, Senhor Jesus. Ativa em nós o mover do teu reino, Yeshua. Cura as nossas emoções, arranca essas frequências dessas músicas malignas do nosso estômago, do nosso ventre, do nosso coração, da nossa mente, das camadas do olfato, da fala. Ativa o mover da adoração, Pai. Porque nós sabemos que é pela música que nós penetramos intimamente nos mistérios, nos semitons, nos tons maiores, nos tons menores. Porque nós sabemos que os 12 tons estão associados às 12 casas zodiacais, às 12 tribos. O mover, Pai, grandioso do teu poder. E nós te clamamos agora que a cada hora, Pai, que nós passamos, sejam alinhadas frequências de tons e semitons sobre nós, que nós venhamos ser abençoados de forma profunda e que haja mudança e alteração
sobre a nossa vida. Em nome poderoso de Jesus. Destrói agora toda frequência maligna, toda adoração maligna, porque nós sabemos que, afinal, a adoração, ela é em espírito e em verdade. Em nome poderoso de Jesus. Pai, que toda frequência, energia e vibração, toda porta maligna aberta, seja fechada, lacrada, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat shalom a todos. Amém, amém.